Você com certeza ficou sabendo aí do fim do casamento da Virgínia Fonseca e do Zé Felipe. E o que no começo foi visto por pelo menos metade da internet como uma jogada de marketing foi confirmada que não era. Realmente chegou ao fim aí o relacionamento do cantor Zé Felipe com a apresentadora Virgínia Fonseca. Isso tudo aconteceu no dia 27 de maio. E a gente pode basicamente definir que o Brasil inteiro parou para saber sobre o fim do casamento deles. Isso porque, vamos combinar, gente, eles pareciam quase que um casal que era inabalável. Só que agora, como os próprios deixaram claro, eles vão seguir caminhos distintos. Mas o que será que realmente aconteceu nos bastidores dessa relação entre eles que durou 5 anos e que, olha só, deu 3 filhos aos dois? O jornalista Léo Dias, ao que parece, descobriu aí os verdadeiros motivos do porquê que isso aconteceu e, claro, eu vou contar para você aqui. Só para você ter uma ideia, o anúncio oficial pegou todo mundo de surpresa, porque eles mencionaram o seguinte: nós decidimos seguir caminhos diferentes, mas seguiremos unidos na criação dos nossos filhos. A declaração breve dos dois, feita em conjunto, incendiou, obviamente, os comentários na internet. Principalmente porque no começo, como eu disse, o pessoal não encarou como algo sério. Teve gente, só para você ter uma ideia, teve gente pesquisando, descobrindo que lá em Portugal, que é onde que eles estão, era o dia da mentira, basicamente igual o dia da mentira aqui no Brasil, e que eles só estavam fazendo uma jogada de marketing. Mas na quarta-feira de manhã, quando eles se pronunciaram em vídeo, deu para ver na voz deles que eles estavam realmente falando sério. Pelo menos nesse momento estão falando muito sério. Só para você entender, precisamos voltar um pouquinho nessa história para que você entenda como que isso chegou a esse ponto. Eles estão juntos há 5 anos e eles construíram. Acho que não é uma coisa que ninguém nega, uma família muito linda. Eles têm os filhos Maria Alice, Maria Flor e agora recentemente o caçula José Leonardo. E conforme apurou o portal do Léo Dias, o amor que deu frutos aí parecia cada vez mais ameaçado pelo desgaste do dia a dia. Pois é, parece que um dos principais motivos pro fim do casamento é o desgaste do dia a dia. Fontes próximas ao casal chegaram a relatar que, apesar das inúmeras tentativas de reconciliação e do esforço tanto da Virgínia Fonseca como do Zé Felipe para preservar a família, fazer com que eles não desistissem e tudo mais e continuassem juntos, esse relacionamento acabou esfriando. Que, como a gente viu, foi anunciado o término. As conversas, segundo essas fontes, teriam ficado cada vez mais raras e aquela proximidade que as redes sociais acabavam mostrando foi gradualmente sendo substituída por silêncios e desencontros aí emocionais entre eles. Só para que você entenda, a rotina intensa, aparentemente de ambos, foi decisiva nesse processo de separação. A Virgínia, que atualmente é apresentadora do Sabadão com Virgínia, lá na emissora do SBT, ela divide o tempo dela com compromissos publicitários, que a gente sabe que ela é muito famosa, da sua marca de cosméticos We Pink, e também com as gravações diárias que ela acaba fazendo para as redes sociais. Ela é acompanhada aí por milhões de pessoas. O Zé Felipe, como você também sabe, conhece, ele é um cantor e ele está vivendo aparentemente a fase mais produtiva da vida dele na música, com shows, lançamentos e etc. Mas, segundo essas fontes afirmaram, quando eles estavam fisicamente em casa, o lar dificilmente parece que oferecia privacidade a eles. Áreas de família, sim, eles tinham, segundo o que foi noticiado aí pelo portal Léo Dias, mas também de escritório, camarim e de estúdio até, porque os amigos, a equipe de trabalho e os compromissos sociais estavam sempre ali na casa dos dois, impedindo que aqueles momentos em família que eles deveriam ter e essa reconexão para o casamento continuar não acabava acontecendo. Só para você entender, apesar do desgaste,
olha só essa informação, o casal não desistiu facilmente. Eles tentaram, segundo o portal Léo Dias, terapia, conversas francas e até pequenas viagens para reavivar a chama desse amor, desse casamento. No entanto, conforme foi relatado por fontes, nada parecia frear essa sensação de que o distanciamento entre o Zé Felipe e a Virgínia Fonseca ficava cada vez maior. E claro, foi o que acabou juntando numa bola de neve, quase a gente pode definir assim, a decisão recente de anunciar o fim do casamento. Só que, como a gente está sabendo, no anúncio oficial, o casal Virgínia Fonseca e o Zé Felipe deixou claro que essa separação entre eles foi uma coisa pensada. Não foi, parece que, uma decisão tomada no calor do momento. Foi uma decisão que eles pensaram, lutaram, até que, como a gente está sabendo agora e foi noticiado, teve até uma. Se tentou fazer com que o casamento perdurasse. Só que. Nas redes sociais, depois do anúncio, depois que todo mundo ficou sabendo, a gente teve aí tanto comentários e até hoje, gente que duvida dessa separação, que está achando que isso é uma jogada publicitária de marketing, que a Virgínia Fonseca vai lançar alguma coisa, que o Zé Felipe vai lançar alguma coisa, mas aparentemente isso não é real. No entanto, já tem gente achando e colocando culpa ou na Virgínia Fonseca, por conta dessa separação, porque como você sabe, recentemente ela participou aí de um depoimento que pegou muito mal para ela. E também tem gente colocando a culpa no Zé Felipe. Inclusive saiu algumas notícias aí de que o motivo da separação seria algumas atitudes do Zé Felipe que, olha, dariam de certa forma um respaldo para a Virgínia querer a separação. Mas eu não vou nem mencionar sobre o que foi noticiado, porque não há provas ainda sobre isso, e a Virgínia Fonseca não deu a entender também essas acusações mais sérias que foram feitas ao Zé Felipe nessa relação do fim do casamento confirmadas. Então, como não se tem nada confirmado, a gente não vai presumir nada aqui. Mas eu acho que só por eu não estar mencionando, você já tem uma ideia do que saiu na mídia, mas não foi confirmado ainda das acusações que fizeram ao Zé Felipe pelo fim do casamento. A gente sabe que que a gente pode esperar da Virgínia e do Zé Felipe? Eles já deixaram claro que eles não vão brigar, não vai ter confusão, não vai ser filmado aí para ninguém ver um deixando a casa do outro, ou brigas, ou coisas desse tipo. Mas, obviamente, o pessoal já começa a se pronunciar na internet sobre quem eles estão ficando do lado e quem deve ser aí o verdadeiro culpado ou o verdadeiro motivo do fim do casamento. Porque, como foi explicado aqui e noticiado pelo Léo Dias e pelo que eu entendi, também confirmado com ele com a Virgínia e o Zé Felipe, ao que parece foi o desgaste do dia a dia. Só que tem gente que não acredita. Você acha aí que de fato foi isso que levou ao fim do casamento dos dois? Ou tem algo aí por baixo que a gente não vai saber agora, mas você já tem uma opinião formada sobre o que realmente aconteceu?